E aí, aqui é o Node, imagine só, todo mundo está atrás da sensação da vitória, porém para alguém vencer, alguém tem que perder, e para Lori perder é o seu pior pesadelo. Ao ver todos os seus colegas de equipe arrasando no jogo de beisebol, a garota fica ainda mais aterrorizada, pois se sente pressionada a corresponder às expectativas do seu time. No entanto, quando entra em campo, Lori não consegue rebater nenhuma jogada, e é confortada por seu treinador, que afirma que o desempenho da jovem irá melhorar nas próximas partidas. Porém, todas as vezes que entra em campo, Lori saboreia o amargo gosto do fracasso. Graças aos seus colegas de equipe, o time da garota consegue vencer algumas partidas, e mesmo sendo tratada como uma igual por todos os outros integrantes, Lori se sente mal por ser uma decepção para o seu treinador. Ao final do último jogo, a menina começa a suar de estresse e essas gotas de suor se agrupam para dar origem a uma nova forma de vida, que só existe na imaginação de Lori. Nesse dia, Dan informa que a equipe Pickles foi selecionada para participar do campeonato estadual de beisebol e parabeniza todos os integrantes por jogar como um verdadeiro time. Após exaltar todos os jogadores por seu grande esforço, o treinador decide fazer uma menção honrosa e agradece Kai por ter garantido a vitória de sua equipe no último jogo, pois é graças a ela que os Pickles poderão participar do campeonato. Ao ver a sua amiga tendo seu esforço reconhecido, Lori se sente feliz por ela, mas fica triste ao perceber que é a única integrante do time que não possui nenhuma estrela dourada em seu capacete. Quando está juntando suas coisas para ir embora, Lori vê o vídeo que o seu colega de equipe postou nas redes sociais. E apesar de se sentir muito envergonhada, a garota começa a rir. Nesse instante, Rochelle aparece e repreende Yuen por ter feito uma brincadeira tão ofensiva com sua parceira de time. Ao ser questionada sobre como está se sentindo após assistir o vídeo, Lori afirma que está tudo bem, pois não quer demonstrar que ficou chateada ao ver o seu fracasso exposto para milhares de pessoas. Depois que todos os seus colegas vão embora, Lori volta para casa com o treinador Dan, que por acaso é o seu pai. O verdadeiro motivo da jovem se esforçar tanto para melhorar o seu desempenho no beisebol é o desejo genuíno de deixar o seu pai orgulhoso. Mas o homem sempre inventa desculpas para não dar aulas particulares para sua filha, pois a considera um caso perdido. Naquela noite, enquanto tenta manter os seus pensamentos intrusivos longe da sua mente, Lori faz um pedido às estrelas e promete que treinará muito para se tornar uma boa jogadora. O plano de Lori para se tornar uma boa jogadora até o fim de semana consiste em treinar sem parar. Então, todos os dias antes e depois da escola, a jovem vai para o campo e realiza os seus treinos sozinha. Após o aquecimento, a jovem liga a máquina de arremesso e começa a rebater. A cada 10 bolas arremessadas, ela consegue rebater apenas uma, mas se sente vitoriosa. Com o apoio de Sueri, sua amiga imaginária, Lori acorda todos os dias antes das 6 da manhã para treinar e não mede esforços para se tornar a grande jogadora que seu pai sempre sonhou que ela fosse. Quando percebe que sua amiga está treinando duro sozinha todos os dias, Kai decide apoiá-la e arremessa inúmeras bolas até que Lori consiga rebater. Nessa hora, a jovem sofre um acidente e é atingida pela bola, então Lori corre para verificar se sua amiga está bem. De repente, o treinador aparece e ignora completamente sua filha para dar atenção a Kai. Antes de levar a menina para a emergência, ele culpa Lori pelo ocorrido, e seu medo de nunca ser boa o suficiente só aumenta cada vez mais. Quando chega o grande dia do jogo, Lori está carregando um fardo gigantesco nas costas, pois considera que essa é a última chance de provar para o seu pai que é uma boa jogadora. Então, quando chega o seu momento de rebater, a jovem está apavorada e olha para o seu pai quase pedindo socorro. No entanto, ela sabe que se preparou a semana inteira para aquele momento, e então, em vez de desistir, a jovem decide encarar o seu destino. Porém, quando o time adversário faz 2 strikes, Dan interrompe o jogo para falar com sua filha e pergunta o motivo dela estar agindo de forma tão estranha. Nesse momento, Lori é consumida por suas inseguranças e revela que ouviu algumas pessoas dizendo que ela só faz parte do time porque é filha do técnico. Quando percebe que sua filha não se acha boa o bastante, Dan afirma que se orgulha do esforço que ela faz para dar o seu melhor e a parabeniza por nunca desistir. Ao ouvir essas palavras de seu pai, Lori se sente mais confiante e seu medo do fracasso se
se torna cada vez menor até desaparecer por completo. Decidida a entregar a vitória para o seu time, a jovem se posiciona para rebater o último arremesso e dessa vez acaba sendo atingida pela bola. Na semana anterior, durante uma partida de beisebol, Dan e sua equipe participavam de um jogo decisivo que iria garantir a sua participação no campeonato. Na tentativa de ser totalmente imparcial no resultado, Frank analisou minuciosamente cada movimento dos competidores de ambos os times e deu a vitória para os Pickles. Apesar de ser atacado por muitos torcedores, Frank manteve sua decisão, pois estava certo de que a vitória foi dada da forma mais justa e imparcial possível. Decidida a manter a sua integridade e provar para todos que é um juiz honesto, Frank se blinda contra qualquer atitude que possa gerar uma acusação falsa e nem mesmo aceita pretzels de graça da mãe de Lori, pois algumas pessoas podem interpretar isso como suborno. Quando chega em casa com seu carro completamente sujo dos ovos que foram arremessados pelos torcedores da equipe rival, Frank sente que finalmente pode se libertar de sua armadura e prepara o seu jantar enquanto se diverte lendo um livro de romance. No entanto, quando olha para outra cadeira e percebe que ela está vazia, o homem se entristece, pois por trás da fachada de homem durão existe um coração angustiado por ter perdido a namorada. No dia seguinte, quando chega na escola onde trabalha, Frank aplica uma prova para os seus alunos e fica de olho para garantir que nenhum deles irá trapacear nas respostas. Porém, quando se vira para arrumar um quadro na parede, ele vê através do reflexo no vidro Kai e Rochelle tentando colar e corre para pegar o papelzinho que elas estavam usando para passar as respostas da prova uma para outra. Ao final da aula, quando a turma sai para o recreio, o professor chama as duas alunas para conversar e afirma que elas receberão 0 naquela prova. Além disso, a dupla ficará de castigo por uma semana e seus responsáveis serão informados sobre o ocorrido. Depois de ouvir isso, Rochelle tenta se explicar, mas Frank não cai em nenhuma de suas desculpas e Kai vai embora frustrada. Nesse momento, outros professores abrem a porta e convidam Frank para almoçar com eles. Porém, quando avista Mônica, o homem fica paralisado e se lembra do motivo que os levou a terminar o namoro. Apesar de gostar muito de Mônica, Frank não se sentia pronto para se casar e essa insegurança acabou destruindo seu relacionamento. Envergonhado, o professor se recusa a almoçar com seus colegas de trabalho e decide passar o intervalo inteiro sozinho na sua sala. De repente, Francis aparece e ao perceber que Frank não está nada feliz com sua própria vida, o zelador decide ajudá-lo. Após baixar um aplicativo de namoro no celular do seu colega de trabalho, Francis o ajuda a montar um perfil e em seguida vai embora. Ao final do expediente de trabalho, Frank passa numa cafeteria que costuma frequentar todos os dias e encontra Lena. Nesse dia ele decide se arriscar e convida a garçonete para um encontro, mas Lena afirma que nunca teve nenhum interesse romântico nele, pois sempre o viu como um bom amigo. Depois de levar um fora, Frank se fecha novamente em sua armadura e vai embora envergonhado. Quando chega em casa, ele tenta se distrair para não se sentir tentado a entrar no aplicativo de namoro. Mas no fim, Frank não consegue resistir e termina de montar o seu perfil. Apesar de não saber muito bem o que escrever sobre si mesmo, ele se esforça para parecer alguém interessante, mas durante as conversas no privado, Frank acaba afastando suas pretendentes. Porém, após receber alguns conselhos de Francis, o professor decide se abrir para viver novas experiências e para tentar impressionar as mulheres com quem conversa. Dessa forma, Frank consegue mostrar quem ele é verdadeiramente e passa a noite inteira conversando com uma mulher que aparentemente tem tudo a ver com ele. Conforme vai se aprofundando na conversa e descobre gostos em comum com sua nova pretendente, o homem sente que está se abrindo para o amor outra vez e combina de encontrá-la no fim de semana. De repente, Mônica aparece na sala de Frank e diz que gostaria de conversar com ele, mas é interrompida pela chegada da mãe de Rochelle, então decide ir embora. Quando a professora fecha a porta, Vanessa confronta Frank sobre as acusações feitas sobre sua filha e afirma que Rochelle não colou, pois foi impedida antes de ter a chance de passar a folha de respostas para Kai, portanto a garota é inocente. Nesse momento, enquanto está sendo confrontado por Vanessa, o professor não consegue tirar Mônica da cabeça e percebe
o grande erro que cometeu ao desistir do seu relacionamento por medo de se comprometer. Então, quando Vanessa vai embora, ele envia uma mensagem para a pretendente que conheceu no aplicativo de relacionamentos e revela que ainda ama sua ex-namorada. Em seguida, Frank corre ao encontro de Mônica e se livra de toda a armadura que construiu ao redor do seu corpo, permitindo-se ficar completamente vulnerável. Porém, quando chega na sala dos professores e está prestes a abrir a porta para se desculpar com sua ex, Frank descobre que Mônica está comprometida com outro cara e todo o seu mundo desaba. Ao contrário de Laurie, Rochelle é verdadeiramente apaixonada por beisebol e mal consegue dormir em dia de jogo, pois fica ansiosa para entrar em campo. Após tomar banho e se arrumar, a jovem acorda Zane e sua mãe para levá-la até o campo, pois ela precisa chegar no local algumas horas antes para trabalhar na lanchonete. A jovem precisa arrecadar mais de $60 para garantir a sua vaga na próxima temporada de jogos. Então faz alguns bicos como atendente na barraquinha de lanches. Naquela manhã, Rochelle consegue alguns dólares de gorjeta dos clientes e ao fazer o somatório de todo o dinheiro que arrecadou, ela descobre que conseguiu alcançar o seu objetivo. Quando se aproxima o horário do jogo, Cheryl aparece para substituir a garota e Rochelle corre para o campo. Nesse dia, Kai e Rochelle se tornam as grandes responsáveis por garantir a vitória dos Pickles. Mas a garota se entristece ao perceber que sua mãe não estava olhando para ela no momento dessa grande conquista. Porém, após o fim do jogo, Dan informa aos membros de seu time que a taxa de inscrição para os torneios subiu, e nessa hora Rochelle vê o seu sonho desmoronando bem na frente dos seus olhos. No caminho de volta para casa, a menina faz alguns cálculos e descobre que precisará de mais de $600 para pagar a taxa de inscrição da próxima temporada, e tem somente até sábado para conseguir esse dinheiro. Sem saber o que fazer, Rochelle decide conversar com sua mãe, mas é interrompida por Vanessa, que dá um par de chuteiras novinhas para a garota. Quando descobre que sua mãe teve que fazer inúmeros sacrifícios para poder presenteá-la, Rochelle não tem coragem de pedir ajuda para pagar a sua inscrição e decide se virar sozinha. Apesar de ser apenas uma adolescente, Rochelle sente que muitas vezes precisa ser a adulta de sua casa, pois sua mãe vive no mundo paralelo das redes sociais. Nesse dia, Tom pede ajuda de Rochelle para fazer o seu dever de casa e oferece $50 para que ela faça sua lição. Inicialmente, a jovem se recusa a fazer isso, pois sabe que Tom nunca aprenderá a matéria se não estudar por conta própria. Porém, como está desesperada para conseguir o dinheiro necessário para pagar a sua inscrição, Rochelle acaba indo contra os seus próprios valores e aceita o acordo. Enquanto copia o dever de casa de sua amiga, Tom espalha a notícia para todos os seus colegas de classe e rapidamente Rochelle recebe inúmeras solicitações de ajuda. Nesse momento, a garota se depara com uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, pois é uma das alunas mais inteligentes de sua sala. Porém, em vez de ajudar os seus colegas a trapacear, a jovem oferece aulas a jato no banheiro por $20 e rapidinho consegue juntar toda a grana que precisa. O problema é que ao tentar conciliar os treinos de beisebol com a escola e seu trabalho oculto, Rochelle se sente cada vez mais sobrecarregada. Mesmo trabalhando muito nos últimos dias, a garota percebe que ainda faltam $200 para bater a sua meta. Então, quando Tom oferece $100 para que seu amigo o ajude a colar na prova de física, ela não consegue recusar a proposta. Porém, quando entra na sala de aula, Tom não arranja lugar para se sentar atrás de Rochelle. Sendo assim, ele pede que Kai passe a folha de respostas para ele. Apesar de inicialmente se recusar a fazer isso, quando percebe que sua amiga está desesperada, Kai decide fazer o que ela está pedindo e também acaba sendo punida. Quando chega em casa, Rochelle tenta explicar para sua mãe o que aconteceu, mas o foco do assunto é desviado assim que ela descobre que Vanessa pediu demissão para se tornar criadora de conteúdo. Frustrada, a jovem vai para o quarto e decide vender as chuteiras que ganhou de sua mãe para conseguir os $200 que precisa. Por sorte, Rochelle encontra um comprador na internet, mas ele diz que só poderá pegar as chuteiras no sábado, antes do campeonato do qual a jovem irá participar. Então, quando chega o grande dia, Rochelle sai de casa bem cedo para encontrar o comprador do outro lado da cidade. E ao chegar no endereço informado, ela se depara com um adolescente fantasiado
fantasiado de pato. Ao vê-la, o garoto corre para dentro de uma casa e a menina vai atrás dele. Nessa hora, Rochelle encontra vários de seus colegas de classe e descobre que Brian usou a venda da chuteira como desculpa para atraí-la. Seu verdadeiro objetivo é conseguir as chaves da lanchonete onde Rochelle trabalha e garante que irá devolvê-las no fim do dia, junto com os $200 que a garota precisa. Depois de ouvir o plano demente daqueles ladrões, Rochelle pega sua chuteira e foge de fininho, mas acaba sendo perseguida pelos delinquentes que usam um veículo para ir atrás dela. Enquanto foge, a menina acaba perdendo seus óculos e precisa entrar em um beco desconhecido para tentar escapar. Nesse momento, Rochelle sofre um acidente e rasga seus tênis. Então usa as chuteiras que ganhou de sua mãe para correr até o campo, pois Brian conseguiu pegar as chaves da lanchonete. Assustada, a jovem finalmente decide pedir ajuda e liga para sua mãe para contar o que aconteceu, torcendo para que Vanessa a atenda. Apesar de não ser uma mulher muito responsável, Vanessa é uma mulher animada que possui uma energia contagiante e se preocupa muito com seus filhos. Certo dia, enquanto está no trabalho, ela recebe uma ligação da creche e descobre que Zane está causando problemas. Então Vanessa avisa o seu chefe que terá que sair por alguns minutos, mas Josh afirma que se fizer isso, a mulher será demitida. Mesmo assim, ela decide priorizar o seu filho e rapidamente chega na creche para descobrir o que aconteceu. Segundo a professora, Zane tem apresentado um comportamento problemático e por conta disso não é seguro deixá-lo perto de outras crianças. Agora que seu filho foi expulso da escolinha, Vanessa não tem outra escolha a não ser levá-lo para casa, e o único lugar onde consegue desabafar suas frustrações é nas redes sociais. Como é seguida por milhares de outras mães, Vanessa se sente compreendida por elas e isso a ajuda a não pirar de vez. Apesar de todas as dificuldades que enfrenta com Zane, a mulher sente que tudo vale a pena quando vê o esforço de Rochelle para conquistar as suas coisas e faz o seu melhor para apoiá-la. Naquela tarde, Vanessa liga para Josh para tentar conseguir o seu emprego de volta, mas o homem se recusa a recontratá-la. Então, na manhã seguinte, a mulher acorda às 6 da manhã, como de costume, e sai para procurar emprego com Zane no colo, já que não tem com quem deixá-lo. Como não consegue trabalho em nenhum restaurante, Vanessa se vê obrigada a deixar Zane com sua filha mais velha para fazer alguns bicos como taxista durante a noite e chega em casa exausta. Porém, mesmo depois de uma longa noite de trabalho, Vanessa continua acordando cedo para entregar os seus currículos. Mas como está sempre acompanhada de seu bebê, ninguém quer contratá-la. Após alguns dias procurando trabalho, a mulher finalmente consegue uma vaga de emprego numa academia, que também possui uma creche no local. Animada com um novo emprego, Vanessa comemora, mas é interrompida pela ligação de Frank, que entra em contato para informar que Rochelle foi pega passando cola durante uma prova. Decepcionada com sua filha, ela pergunta o que aconteceu e a jovem afirma que está envergonhada, mas fez isso para ajudar um amigo. Segundo Rochelle, ela estava no meio de dois colegas que estavam tentando passar cola um para o outro e foi pega no fogo cruzado. No entanto, quando sai da reunião com Frank e entra no carro, Vanessa nota que a letra desenhada no papel com as respostas da prova é idêntica à letra de sua filha e fica furiosa, pois descobre que foi enganada. Então, na manhã seguinte, durante o café da manhã, ela tenta conversar com Rochelle, mas a menina está ocupada e não dá atenção à sua mãe. Quando a jovem vai para o quarto, Vanessa escuta uma notificação chegando em seu celular e encontra a mensagem de Tom agradecendo a garota por tentar ajudá-lo durante a prova. Furiosa por acreditar que aquele garoto obrigou sua filha a passar cola para ele, Vanessa decide se passar por ela e marca um encontro com Tom. Enquanto interroga o rapaz e o acusa de estar corrompendo Rochelle, Vanessa descobre que sua filha possui uma conta alternativa nas redes sociais, onde posta várias coisas escondidas. Nesse momento, a mulher descobre que Rochelle está vendendo as chuteiras que ganhou de presente e vai se encontrar com um estranho que conheceu pela internet para entregá-las. Então, Vanessa se desespera e pede ajuda dos seus seguidores para desvendar a identidade daquele perfil falso com quem sua filha está indo se encontrar. Em poucos minutos, a mulher consegue o endereço do delinquente e vai atrás de sua filha. Após invadir a casa, ela procura Rochelle por todos os cantos e fica furiosa só de imaginar que a garota pode estar fazendo em um lugar como aquele, com adolescentes do ensino médio. Porém, depois de procurar por todos os lados, Vanessa chega à conclusão de que sua filha não está em nenhum dos cômodos daquela casa
e se senta para comer pizza e desabafar com duas adolescentes. Durante a conversa, ela descobre que Rochelle saiu da festa há alguns minutos com Brian e se enfurece. Ao olhar para o celular e ver a ligação de um número desconhecido, a mulher tem a esperança de que sua filha está tentando falar com ela. No entanto, quando Vanessa está prestes a atender a ligação, um adolescente rouba o seu celular e começa a jogar o aparelho de um lado para o outro. Quando finalmente consegue pegar o seu telefone de volta, ela atende a ligação e voa ao encontro de Rochelle. Minutos depois, as duas se encontram e a garota corre para os braços de sua mãe, que a acolhe mesmo sabendo de todas as coisas que Rochelle aprontou. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Rochelle conseguirá avançar para a próxima fase do campeonato e garantir a vitória dos Pickles? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!